pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aí à leitura dos contos do Edgar Allan Poe aqui no hashtag Outubro Sinistro do canal Língua e Literatura. Então, já vou pedir meu like, já vou pedir que você compartilhe muito com seus amigos que curtem aí leituras de contos, terror, Edgar Allan Poe, tá bom? Deixa aqui nos comentários também o que vocês acham, qual que é o seu conto preferido do Allan Poe. E também se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O YouTube sempre te avisa quando tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Agora, né, a gente vai ler Os Assassinatos da Rua Morgue, um conto de 1841. Se você não assistiu o conto de hoje, meio-dia, vou deixar aqui nos cards. E os de ontem também. A gente começou a leitura ontem, tá, pessoal? Dos contos. E eu, ao final aí de todas as leituras, né, do cronograma de leituras, eu vou trazer um vídeo especial, né, falando um pouco de cada conto. Eu vou trazer um convidado especial também para debater aí com a gente. E você pode participar aí nessa live do dia 31 de outubro, tá bom? Então eu vou dar mais detalhes conforme for passando o tempo para vocês, mas não deixem de assistir a live, que vai estar super bacana. Eu vou estar junto com esse meu convidado, nós vamos debater bastante aí sobre os contos, sobre Halloween, enfim, sobre outros livros e tal. Vai ser uma conversa super legal, tá bom? Então vamos lá, gente, fazer a leitura aqui, Os Assassinatos da Rua Morgue. Como eu já tinha falado pra vocês, essa edição aqui que eu tenho, né, cada iniciozinho aí tem uma citação. Então eu vou ler a citação e depois eu já inicio a leitura do conto, tá bom? Quais as canções que cantavam as sereias? Ou que nome Aquiles adotou quando se escondeu entre as mulheres? Embora enigmáticas, tais questões não estão acima de toda a conjectura. Sir Thomas Browne. Essa é a citação aqui do início desse conto. Vamos lá? As características das inteligências consideradas analíticas são, em si mesmas, pouco suscetíveis a análises. Só as apreciamos através de seus efeitos. Sabemos, entre outras coisas, que para aqueles que as possuem em alto grau, são sempre a fonte do mais vivo prazer. Assim como o homem forte vibra com sua habilidade física e se deleita com aqueles exercícios que chamam seus músculos para a ação, assim o analista encontra satisfação na atividade moral que desembaraça as coisas. Ele encontra prazer até mesmo nas ocupações mais triviais que coloquem em ação seus talentos. Agora os enigmas, as charadas, os hieróglifos exibem na solução de cada um deles um grau de perspicácia que parece sobrenatural às pessoas comuns. Seus resultados, obtidos através do método em toda a sua alma e essência, apresentam, na verdade, toda a aparência da intuição. A faculdade da resolução é possivelmente bastante fortalecida pelo estudo das matemáticas, especialmente por seu ramo mais alto, que injustamente e apenas em função de suas operações retógratas, vem sendo chamado de análise par excellence, por excelência. Todavia, calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, faz a primeira, sem se esforçar pela segunda. Segue-se que o jogo de xadrez, em seus efeitos sobre a natureza da inteligência, é muito mal compreendido. Não estou agora escrevendo um tratado, mas simplesmente prefaciando uma narrativa um tanto peculiar através de observações bastante aleatórias. Dessa forma, aproveitarei a oportunidade para afirmar que os poderes mais altos da inteligência reflexiva são utilizados de forma mais decidida e mais útil em um humilde jogo de damas do que na frivolidade complicada do xadrez. Nesse último, onde as peças têm movimentos diferentes e bizarros, com valores diversos e variados, aquilo que é apenas complexo e confundido, um erro bastante comum com o que é profundo, aqui o jogo clama por atenção. Se esta falhar por um instante, o jogador comete um descuido que terá como resultado uma perda ou a derrota.
Uma vez que os movimentos possíveis não são apenas variados, mas também intrincados, as possibilidades de descuido são multiplicadas. E em 9 entre 10 casos, é o jogador mais concentrado e o não mais inteligente quem vence. No jogo de damas, ao contrário, em que os movimentos são únicos e com pouca variação, as probabilidades de descuido são menores e a atenção fica relativamente ociosa. As vantagens obtidas por qualquer das partes são alcançadas através de uma perspicácia maior. Para sermos menos abstratos, suponhamos um jogo de damas em que as peças estão reduzidas a 4 damas e no qual, é claro, não se espere qualquer distração. É óbvio que aqui a vitória pode ser decidida, se os adversários estão em igualdade de condições, somente através de algum movimento recherché, resultado de um grande esforço do intelecto, desprovido de recursos ordinários. O analista penetra no espírito do oponente, identifica-se com ele e, com frequência, vê num relance o único método, às vezes absurdamente simples, pelo qual pode induzi-lo a um erro ou encorajá-lo a um cálculo errado. O whist vem sendo notado há tempos por sua influência sobre o que é denominado poder de cálculo. E homens dotados de grande intelecto têm experimentado um prazer aparentemente inexplicável nesse jogo, ao mesmo tempo em que deixam de lado o xadrez por considerá-lo uma frivolidade. Sem dúvida, não há nada na natureza semelhante que exija tanto da faculdade analítica. O melhor enxadrista do mundo cristão pode não ser nada além do melhor enxadrista, mas a proficiência no whist implica uma capacidade para o sucesso em todos os empreendimentos importantes onde duas mentes se enfrentam. Quando falo em proficiência, refiro-me àquela perfeição no jogo que inclui uma compreensão de todas as possibilidades das quais uma vantagem legítima pode ser obtida. Essas últimas não são apenas múltiplas como multiformes e frequentemente se encontram em recessos da mente totalmente inacessíveis à compreensão das pessoas comuns. Observar com atenção significa lembrar com clareza, e nesse sentido o enxadrista concentrado vai sair muito bem no whist, pois as regras de Hoyle, que se baseiam no próprio mecanismo do jogo, são compreensíveis, de maneira geral e satisfatória. Portanto, possuir uma memória retentiva e jogar de acordo com as regras são pontos normalmente considerados como sendo a síntese de um bom jogador. Mas é nas questões que estão além dos limites das regras que a habilidade do analista se evidencia. Em silêncio, ele faz uma miríade de observações e inferências. Talvez assim também façam seus companheiros, e a diferença na quantidade de informações obtidas não está na validade da inferência, mas na qualidade da observação. O conhecimento necessário é o do que observar. Nosso jogador não se restringe a si mesmo, e mesmo sendo o jogo o objeto, ele não rejeita deduções dos elementos externos a ele. Ele examina a fisionomia do parceiro e a compara cuidadosamente com as fisionomias de cada um dos seus oponentes. Ele estuda o modo de ordenar as cartas em cada mão, muitas vezes conta trunfo por trunfo e manilha por manilha, pela forma como quem as segura e olha para elas. Ele nota cada variação de expressão à medida que o jogo avança, reunindo um banco de pensamentos a partir das diferenças de expressão de segurança, de surpresa, de triunfo ou de contrariedade. Pela maneira como recolhe uma vasa, ele julga se a pessoa que a recolheu pode pegar outra do naipe. Ele reconhece o blefe pelo jeito como a carta é jogada sobre a mesa. Uma palavra casual ou inadvertida, a queda acidental ou a virada de uma carta com a ansiedade ou a negligência com quem procura ocultá-la, a contagem das vasas com a ordem de sua disposição, o embaraço, a hesitação, a afobação ou o receio. Tudo permite a sua percepção aparentemente intuitiva indicações sobre a realidade das coisas.
Depois de jogadas 2 ou 3 mãos, conhece as cartas de cada jogador e a partir daí descarta as suas com uma precisão de propósito tão absoluta como se o resto dos participantes estivesse jogando com as cartas abertas. O poder analítico não deve ser confundido com a engenhosidade em sentido amplo, porque enquanto o analista é necessariamente esperto, o homem esperto muitas vezes é claramente incapaz de análise. A faculdade construtiva ou combinatória, através da qual a engenhosidade normalmente se manifesta, e a qual os frenologistas, de maneira equivocada, a meu ver, atribuíram um órgão à parte, supondo-a a uma faculdade primitiva, tem sido observada com muita frequência naqueles cuja inteligência beira, ao contrário, a idiotice, de modo a ter atraído a observação geral daqueles que escrevem sobre temas morais. Entre a engenhosidade e a faculdade analítica existe uma diferença bem maior, de fato, do que aquela entre a fantasia e a imaginação, mas de natureza estritamente análoga. Veremos que, de fato, os engenhosos são sempre fantasiosos, enquanto que os verdadeiramente imaginativos são sempre analíticos. A narrativa que se segue parecerá ao leitor, de certa forma, uma ilustração das preposições que acabo de apresentar. Quando residi em Paris, durante a primavera e parte do verão de 18, conheci um senhor chamado C. Auguste Dupin, ou Dupin. O jovem cavaleiro era de uma excelente, de fato ilustre, família, porém, por uma série de eventos desfavoráveis, tinha sido reduzido a uma pobreza tal que a energia do seu caráter sucumbiu à desgraça e ele desistiu de erguer-se outra vez no mundo ou de se preocupar em recuperar sua fortuna. Por cortesia dos credores, ainda permanecia em sua posse de uma pequena parte de seu patrimônio e com a renda que dali obtinha, conseguia, através de uma rigorosa economia, satisfazer as necessidades básicas da vida, sem se preocupar com futilidades. Os livros, na verdade, eram seu único luxo, e em Paris é muito fácil consegui-los. Nosso primeiro encontro foi em uma biblioteca pouco conhecida na rua Montmartre, onde a casualidade de ambos estávamos à procura do mesmo volume. Um livro muito raro e extraordinário fez com que nos aproximássemos. Voltamos a nos encontrar por várias vezes. Eu estava profundamente interessado na pequena história de família que ele relatava com detalhes e toda aquela candura que o francês se permite quando o assunto é ele mesmo. Fiquei impressionado também com a extensão de suas leituras e, acima de tudo, senti minha alma ser inspirada pelo fervor desenfreado e pelo vívido frescor de sua imaginação. Por procurar em Paris os objetivos que então buscava, senti que a companhia de um homem como esse seria um tesouro inestimável. E confiei a ele esta impressão com toda a franqueza. Afinal, ficou decidido que iríamos morar na mesma casa durante a minha permanência na cidade. E como minha situação financeira era um pouco menos complicada que a dele, ficou a meu cargo alugar e mobiliar, em um estilo que se harmonizasse com a melancolia meio fantástica dos nossos temperamentos. Uma mansão destruída pelo tempo e grotesca, há muito não habitada devido a superstições sobre as quais não perguntamos, e a ponto de desabar, localizada em uma parte remota e um tanto desolada do Faubourg Saint-Germain. Se a rotina da nossa vida nesse lugar chegasse ao conhecimento do mundo, teríamos sido considerados loucos, embora talvez 2 loucos inofensivos. Nosso isolamento era perfeito. Não recebíamos nenhum visitante. Na verdade, a localização do nosso retiro tinha sido mantida em segredo para nossos antigos amigos. E Dupin, já há muitos anos, tinha deixado de conhecer e de ser conhecido em Paris. Vivíamos para nós mesmos. Uma das excentricidades de meu amigo, de que mais posso chamá-la, era gostar da noite, apenas por gostar. E essa bizarrice, ou bizarrir, como a todas as outras, eu também me rendi.
Entreguei-me aos caprichos estranhos de meu amigo com um perfeito abandono. A divindade negra não podia estar conosco todo o tempo, mas podíamos fingir a sua presença. Assim que o dia rompia, fechávamos todas as persianas imundas da nossa casa velha e acendíamos algumas velas que, com um perfume forte, projetavam apenas os raios de luz mais pálidos e débeis. Com a ajuda desses raios, ocupávamos nossas almas em sonhos, lendo, escrevendo ou conversando, até que o relógio nos avisava da chegada da verdadeira escuridão. Então saíamos às ruas de braços dados e continuávamos a discutir os tópicos do dia, ou simplesmente vagávamos sem destino até tarde, procurando, entre as luzes e sombras estranhas da cidade populosa, aquela infinidade de estimulação da mente que a observação em silêncio pode conceder. Nessas ocasiões eu não podia deixar de notar e admirar em Dupin, embora por sua percepção profunda já estivesse preparado para esperar por ela, uma habilidade analítica peculiar. Ele parecia também sentir um enorme entusiasmo em exercitá-la, ou talvez, mais exatamente, em exibi-la, e não hesitava em confessar o prazer que isso lhe dava. Ele se gabava, com uma risadinha discreta, de que a maioria dos homens, do ponto de vista dele, tinha janelas no peito, e tinha o costume de acompanhar tais afirmações com provas diretas e bastante surpreendentes de seu conhecimento íntimo dos meus conhecimentos. Nesses momentos, sua atitude era fria e abstraída, os olhos mostravam uma expressão vazia, e a voz, em geral, de um tenor sonoro, subia para um falsete que pareceria petulante, não fosse pela intencionalidade e pela completa clareza com que era articulada. Ao observá-lo nessa disposição, muitas vezes me ocorria pensar na antiga filosofia da alma bipartida e me divertia com a ideia da existência de um duplo Dupin, o criativo e o analista. Mas não se suponha do que acabei de dizer, que estou detalhando algum mistério ou descrevendo um romance. O que descrevi de meu amigo francês foi apenas a conclusão de uma mente fascinada ou talvez doentia, mas um exemplo demonstrará melhor o caráter de suas observações nos períodos em questão. Certa noite estávamos passeando por uma rua longa e suja nas proximidades do Palais Royal. Estando ambos aparentemente imersos em pensamentos, nenhum de nós tinha proferido uma única sílaba nos últimos 15 minutos. E de repente, Dupin quebrou o silêncio com essas palavras. Ele é um sujeito muito baixinho, é verdade, e estaria melhor no Théâtre de Variété. Não resta dúvida, respondi distraidamente, sem observar a princípio, por estar absorto em reflexões, a maneira extraordinária com que ele havia penetrado em minha meditação. No instante seguinte, dei conta do acontecido e meu espanto foi profundo. Dupin, disse eu com voz rouca, isto está além de minha compreensão. Não hesite em dizer que estou admirado e dificilmente posso acreditar em meus sentidos. Como é possível que você soubesse que eu estava pensando em... Fiz uma pausa neste ponto, como que para me certificar, para que não restasse dúvida de que ele realmente sabia em quem eu estava pensando. Em Chantilly, disse ele. Por que fez uma pausa? Você estava dizendo a si mesmo que a estatura diminuta dele não era adequada a papéis trágicos. Este era precisamente o assunto das minhas reflexões. Chantilly tinha sido um antigo sapateiro da rua Saint-Denis, que, tendo adquirido a febre do palco, tentou o papel de Xerxes na tragédia do mesmo nome de Crebillon, e foi publicamente satirizado por seus esforços. Explique-me, pelo amor de Deus, exclamei, o método, se é que há algum, pelo qual você foi capaz de penetrar em minha alma dessa forma. Na verdade, eu estava muito mais impressionado do que gostaria de admitir. Foi o vendedor de frutas, replicou o meu amigo, que levou à conclusão de que o sapateiro não tinha altura suficiente para o papel de Xerxes e de Gêmeos On. Vendedor de frutas? Você me surpreende. Não conheço nenhum vendedor de frutas. O homem que esbarrou em você quando entramos na rua. Deve ter sido há uns 15 minutos. Lembrei-me então que, de fato, um vendedor de frutas que carregava na cabeça um grande cesto cheio de maçãs quase tinha me derrubado por acidente, quando dobramos a rua
quando dobramos a esquina da rua C com a avenida que agora estávamos. Mas o que isso poderia ter a ver com Chantilly? Eu não conseguia entender. Mas não havia uma partícula sequer de charlatanier em Tupã. Vou explicar, disse ele. E para que você possa compreender tudo com clareza, vamos primeiro retraçar o curso das suas meditações e do momento em que falei com você até o momento do choque com o vendedor de frutas. Os elos maiores da cadeia são os seguintes: Chantilly, Orion, Dr. Nicol, Epícoro, Estereotomia, as pedras da rua e o vendedor de frutas. Há poucas pessoas que não tenham, em algum momento de suas vidas, se divertido em tentar reconstruir os passos que os levaram a determinadas conclusões. A atividade é muitas vezes cheia de interesse, e aquele que tenta realizá-la pela primeira vez pode ficar espantado com a distância aparentemente ilimitada e com a incoerência entre o ponto de partida e o de chegada. Imagine então minha surpresa ao ouvir o francês dizer o que disse, e quando não pude deixar de reconhecer o que havia dito a verdade. Ele continuou. Estávamos falando sobre cavalos, se me lembro bem. Pouco antes de sairmos da rua C. Este foi o último assunto que discutimos. Quando entramos nessa rua, um vendedor de frutas, com um grande cesto na cabeça, ao passar rapidamente por nós, empurrou-o sobre uma pilha de paralelepípedos amontoada em um ponto em que o calçamento está sendo consertado. Você pisou em uma das pedras soltas, escorregou, estirou levemente o tornozelo. Pareceu irritado ou de mau humor, resmungou umas poucas palavras, voltou-se para olhar para o monte de pedras e então prosseguiu em silêncio. Eu não estava particularmente prestando atenção ao que você fazia, mas a observação vem se tornando para mim, ultimamente, uma espécie de necessidade. Você conservou os olhos no chão, olhando com uma expressão carrancuda para os buracos e sulcos do pavimento. Foi então que percebi que você ainda estava pensando nas pedras. Até que chegamos àquele beco chamado Lamartine, que foi pavimentado à guisa da experiência com aqueles blocos que se encaixam e se fixam uns aos outros. Ali o seu rosto se iluminou, e percebendo o movimento de seus lábios, não pude duvidar de que tenha murmurado a palavra estereotomia, um termo afetado aplicado a essa espécie de pavimento. Eu sabia que você não poderia dizer a si mesmo estereotomia sem ser levado a pensar nas atomias, e assim nas teorias de Epícoro. E uma vez que, quando discutimos esse assunto, há pouco tempo, mencionei a forma singular, embora com pouca atenção, com que as adivinhações vagas daquele nobre grego estavam sendo agora confirmadas pela recente cosmogonia nebular, proposta pelo Dr. Nicol. Senti que você não poderia deixar de erguer os olhos para a grande nebulosa de Orion, e estava seguro do que faria. E você olhou para o céu, e agora eu tinha plena certeza de que tinha seguido corretamente seus passos, mas naquela amarga crítica a Chantilly que apareceu no museu de ontem, o satirista fez algumas alusões maldosas à mudança de nome do sapateiro ao calçar os coturnos, e citou um verso em latim sobre o qual conversamos com frequência. Refiro-me à linha: Perdit antiquum litera prima sonum. Arruinou o som com a primeira letra. Eu havia dito que essa citação referia-se a Orion, que antes escrevia Urion. E devido a essas pungências ligadas a essa explicação, eu estava ciente de que você não iria esquecê-la. Estava claro, portanto, que você não iria deixar de relacionar as duas ideias de Orion e de Chantilly, que você realmente as combinou. Percebi pela expressão do sorriso que passou por seus lábios. Você pensou na imolação do pobre sapateiro. Até então você caminhava meio encurvado, mas nesse momento endireitou-se de modo a mostrar sua plena estatura. Foi então que tive a certeza de que você estava refletindo sobre a figura diminuta de Chantilly. E nesse ponto interrompi suas meditações para comentar que, de fato, ele era um sujeito muito pequeno, o Chantilly, que ele se sairia melhor no Teatro des Variétés. Pouco tempo depois disso, estávamos olhando uma edição vespertina da Gazette de Tribunals, quando o seguinte parágrafo atraiu a nossa atenção. Assassinatos extraordinários. Essa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, os habitantes do Quartier Saint-Roch foram
acordados por uma série de gritos terríveis que partiam, ao que parece, do quarto andar de uma casa da rua Morgue, cujas únicas moradoras eram uma tal de Madame L'Espanaye e sua filha Mademoiselle Camille L'Espanaye. Depois de alguma demora, ocasionada pela tentativa infrutífera de conseguir entrar na casa pela maneira convencional, a porta de entrada foi arrombada com o pé de cabra e 8 ou 10 dos vizinhos entraram acompanhados por 2 gendarmes, que é oficial da polícia, né? A essa altura, os gritos já haviam cessado, mas enquanto o grupo subia às pressas, o primeiro lance de escadas foram ouvidos. 2 ou mais vozes ásperas em violência e discussão e que pareciam vir da parte superior da casa. Quando o grupo chegou ao segundo andar, também esses sons haviam cessado e tudo permanecia no mais perfeito silêncio. O grupo se espalhou e se apressou em examinar quarto por quarto. Ao chegarem a uma grande câmara, na parte dos fundos do quarto andar, cuja porta trancada à chave pelo lado de dentro, precisou ser arrombada, depararam-se com um espetáculo que encheu a todos os presentes não só de horror, como de estupefação. O apartamento estava na mais completa desordem, a mobília estava aos pedaços e tinha sido atirada em todas as direções. Havia apenas uma cama, mas o colchão tinha sido retirado dela e jogado no meio do aposento. Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Na lareira havia 2 ou 3 mechas longas e espessas de cabelo humano grisalho, e também cobertas de sangue, que pareciam ter sido arrancadas pela raiz. Espalhados pelo assoalho foram encontrados 4 napoleões, moeda francesa de prata no valor de 5 francos. Um brinco de topázio, 3 colheres grandes de prata, 3 colheres menores de metal d'Alger, que é um metal mais barato, e 2 bolsas contendo quase 4.000 francos em ouro. As gavetas de uma escrivaninha, que ficava em um dos cantos da sala, estavam abertas e tinham sido aparentemente reviradas, embora muitos objetos ainda permanecessem dentro delas. Um pequeno cofre de ferro foi descoberto no chão, embaixo do colchão, não embaixo da cama. Estava aberto, com a chave ainda na porta. Continha apenas algumas cartas velhas e outros papéis de pouca importância. Nenhum sinal de Madame L'Espanaye foi encontrado ali. Mas, ao notar uma quantidade incomum de fuligem na lareira, a chaminé foi examinada. E, coisa horrível de se relatar, de lá retiraram o cadáver da filha, dependurado de cabeça para baixo. Tinha sido empurrado para cima, através da abertura estreita da chaminé, por uma distância considerável. O corpo ainda estava quente. Ao examiná-lo, foram encontradas muitas escoriações, sem dúvidas ocasionadas pela violência com que foi empurrado a chaminé acima, e depois pelo esforço necessário para retirá-lo. No rosto havia muitos arranhões profundos e no pescoço, hematomas escuros e marcas fundas de unha, como se a falecida tivesse sido estrangulada. Após uma meticulosa investigação de cada parte da casa, sem novas descobertas, o grupo dirigiu-se a um pequeno pátio pavimentado nos fundos do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora com a garganta cortada a tal ponto que, ao tentarem erguer o corpo, a cabeça caiu no chão. O corpo e também a cabeça estavam terrivelmente mutilados, o primeiro a ponto de mal conservar qualquer semelhança com o corpo humano. Até agora, segundo acreditamos, não existe ainda a menor pista que permita solucionar esse horrível mistério. O jornal do dia seguinte trazia os seguintes detalhes adicionais. A tragédia da Rua Morgue. Muitos indivíduos foram interrogados com relação a esse caso tão extraordinário e assustador, mas ainda nada transpirou que pudesse lançar alguma luz sobre ele. Transcrevemos abaixo todas as declarações importantes obtidas. Pauline Dubourg, lavadeira, depôs que conhecia as falecidas há 3 anos, tendo lavado para elas durante todo esse período. A velha senhora e a filha pareciam manter boas relações e serem muito carinhosas uma com a outra. Pagavam muito bem. Nada sabia sobre seus meios de subsistência. Achava que Madame L'Espanaye ganhava vida como cartomante. Segundo diziam, tinha um dinheiro guardado. Jamais encontrou outras pessoas na casa quando ia buscar as roupas para lavar ou vinha devolvê-las. Tinha certeza de que não tinham empregados.
Parecia não haver mobília em parte alguma da casa, exceto no quarto andar. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declarou que costumava vender pequenas quantidades de tabaco e de rapé a Madame L'Espanaye já há uns 4 anos. Tinha nascido no bairro e sempre residira por lá. A falecida e a filha moravam há mais de 6 anos na casa em que os cadáveres tinham sido encontrados. A casa antes era ocupada por um joalheiro que sublocava os andares superiores para várias pessoas, e a casa era de propriedade de Madame L'Espanaye. Ela ficou descontente com os abusos do inquilino e mudou-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte do prédio. A velha senhora era meio infantil. A testemunha tinha visto a filha 5 ou 6 vezes durante aqueles 6 anos. As duas viviam uma vida muito retirada e dizia-se que tinham dinheiro. Ouviu dos vizinhos que Madame L'Espanaye lia o futuro, mas não acreditava nisso. Nunca tinha visto ninguém entrar na casa, exceto a velha senhora e a filha, um carregador, vez ou outra, e um médico, umas 8 ou 10 vezes. Muitas outras pessoas que moravam na vizinhança depuseram no mesmo sentido. Não se falou de ninguém que frequentasse a casa. Não se sabia se Madame L'Espanaye e a filha tinham parentes vivos. As persianas das janelas da frente raramente eram abertas. As persianas dos fundos estavam sempre fechadas, com exceção daqueles do grande quarto dos fundos do quarto andar. A casa era boa, não era muito antiga. Isidore Musset, gendarme, testemunhou que foi chamado à casa por volta das 3 horas da manhã e encontrou umas 20 ou 30 pessoas diante do portão que se esforçavam para entrar. Pouco depois, abriu o portão à força com uma baioneta. Não foi com um pé de cabra. Teve pouca dificuldade para abri-lo, porque era um portão de 2 folhas e não estava trancado nem em cima nem embaixo. Os gritos continuaram enquanto o portão estava sendo arrombado, e então cessaram de súbito. Pareciam gritos de uma pessoa ou pessoas em grande agonia. Eram altos e prolongados, e não curtos e rápidos. A testemunha subiu as escadas à frente de todos. Ao chegar ao primeiro andar, ouviu 2 vozes que travavam uma violenta discussão. Uma das vozes era rouca e zangada, e a outra muito mais aguda. Uma voz muito estranha. Conseguiu distinguir algumas das palavras ditas pela primeira voz, que era de um francês. Tinha certeza de que não era uma voz de mulher. Conseguiu distinguir as palavras sacré e diable. A voz mais aguda, era de um estrangeiro. Não tinha certeza se era uma voz de homem ou de mulher. Não conseguiu entender nada do que foi dito, mas acreditava que falava em espanhol. A situação do quarto e dos corpos foi descrita pela testemunha conforme relatamos ontem. Henri Duval, um vizinho prateiro, testemunhou que fazia parte do grupo que entrou primeiro na casa. Em geral, corrobora para o testemunho de Musset. Tão logo forçaram a porta e tornaram a fechá-la para manter afastada a multidão que, apesar do adiantado da hora, se reunia rapidamente. A voz aguda, pensa a testemunha, era de um italiano. Tem certeza de que não era francês. Não tinha certeza se era a voz de homem. Poderia ser de mulher. Não sabia falar italiano. Não conseguiu distinguir as palavras, mas estava convencido pela entonação de que era uma pessoa italiana. Conhecera Madame L'Espanaye e sua filha. Conversava com as duas frequentemente. Tinha a certeza de que a voz aguda não pertencia a nenhuma das falecidas. Odenheimer, restaurador, a testemunha apresentou-se voluntariamente para testemunhar. Como não falava francês, o depoimento foi colhido com a ajuda de um intérprete. É natural de Amsterdã, passava em frente à casa no momento dos gritos. Duraram por vários minutos. Talvez uns 10. Eram longos e altos, muito terríveis e angustiantes. Foi uma das pessoas que entraram na casa. Confirmou as declarações anteriores em todos os aspectos, exceto um. Tinha certeza de que a voz mais aguda era de um homem francês. Não conseguiu entender as palavras ditas. Eram altas e rápidas, desiguais, ditas aparentemente tanto com medo quanto com raiva. A voz era áspera, muito mais áspera do que estridente. Não poderia classificá-la como estridente. A voz mais rouca repetiu várias vezes as palavras sacré e diable, e uma única vez a palavra mon Dieu. Jules Mignal, banqueiro, da firma Mignal & Fields,
da rua de Lorraine é o mais velho dos Mignaud. Madame L'Espanaye tinha algumas propriedades. Tinha aberto uma conta em sua casa bancária na primavera do ano de 8 anos antes. Depositava pequenas quantias com frequência. Nunca sacou nada até 3 dias antes de sua morte. E quando retirou pessoalmente a quantia de 4.000 francos. Esta soma foi paga em ouro e um funcionário ficou encarregado de levá-lo à casa da depositante. Adolphe Le Bon, funcionário da Mignaud & Fils, testemunhou que no dia da questão, por volta do meio-dia, acompanhou Madame L'Espanaye até a sua residência com os 4.000 francos guardados em 2 bolsas. Assim que a porta foi aberta, Mademoiselle L'Espanaye apareceu e pegou de suas mãos uma das bolsas, enquanto a velha senhora fez o mesmo com a outra. Ele então as cumprimentou e foi embora. Não viu ninguém na rua naquele momento. É uma rua afastada, bastante solitária. William Byrd, alfaiate, testemunhou que foi uma das pessoas que entraram na casa. É de nacionalidade inglesa. Mora em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros a subir as escadas, escutou as vozes discutirem. A voz rouca era de um francês. Conseguiu entender várias palavras, mas não lembra mais de todas. Ouviu claramente sacré e mon Dieu. E naquele momento havia um barulho que parecia de várias pessoas brigando. Barulho de pessoas lutando e de coisas sendo arrastadas. A voz estridente era tão alta, bem mais alta do que a voz rouca. Tem certeza de que não era a voz de um inglês. Parecia ser a voz de um alemão. Poderia ser a voz de uma mulher. A testemunha não entende alemão. 4 das testemunhas acima, tendo sido reconvocadas, testemunharam que a porta do quarto que foi encontrado o corpo de Mademoiselle L'Espanaye estava trancada por dentro quando o grupo chegou lá. Tudo estava em perfeito silêncio, não havia gemidos nem ruídos de qualquer tipo. Ao arrombarem a porta, não viram ninguém. A janela, tanto do quarto da frente como dos fundos, estavam com as persianas fechadas e trancadas por dentro. A porta que havia entre os 2 cômodos estava fechada, mas não estava trancada. A porta do quarto da frente, que dava para o corredor, também estava trancada com a chave do lado de dentro. O pequeno quarto da parte da frente da casa, no quarto andar, no final do corredor, estava aberta, com a porta escancarada. Esse quarto estava entulhado de caixas de camas velhas, caixas e outras coisas. Todos os objetos foram cuidadosamente removidos e examinados. Não houve uma polegada em qualquer parte da casa que não tenha sido cuidadosamente vasculhada. As chaminés foram investigadas de cabo a rabo. A casa tinha 4 andares com sótãos, mansardes. Um alçapão no forro tinha sido pregado com muita firmeza e não dava a impressão de ter sido aberto por anos. As testemunhas não estão de acordo quanto ao tempo decorrido entre o som das vozes discutindo e o arrombamento da porta do quarto. Alguns falaram em 3 minutos, outros em 5, e a porta foi aberta com muita dificuldade. Alfonso Garcia, agente funerário, testemunhou que reside na rua Morgue. É natural da Espanha, fazia parte do grupo que entrou na casa. Não subiu as escadas. É um homem nervoso e ficou com receio das consequências da agitação. Escutou as vozes discutindo. A voz mais rouca falava em francês, mas não pôde compreender o que estava sendo dito. A voz estridente pertencia a alguém que falava inglês. Está certo disso. Não entende a língua inglesa, mas baseou-se na entonação. Alberto Montani, confeiteiro, testemunhou que estava entre os primeiros que subiram as escadas. Escutou as vozes em discussão. A voz rouca falava em francês. Conseguiu perceber várias palavras. A pessoa parecia estar fazendo uma repreensão. Não conseguiu entender as palavras ditas pela voz estridente. Ela falava rápido e de forma intermitente. Mas acha que as palavras eram em russo, confirma o testemunho geral. É italiano, nunca conversou com um nativo da Rússia. Várias testemunhas, ao serem novamente convocadas, testemunharam que as chaminés de todos os aposentos do quarto andar eram demasiado estreitas para permitir a passagem de um ser humano. Por limpa chaminés. Queriam dizer escovas de limpeza cilíndricas, como aquelas que são utilizadas por aqueles que limpam chaminés. Essas escovas foram passadas para cima e para baixo no interior de toda a tubulação de chaminés da casa. Não existe porta dos fundos pela qual alguém pudesse ter descido enquanto o grupo subia as escadas.
O corpo de Mademoiselle L'Espanaye estava tão entalado na chaminé que só pôde ser retirado com a ajuda de 5 ou 6 pessoas. Paul Dumas, médico, conta que foi chamado para examinar os corpos perto do amanhecer. Os corpos tinham sido colocados sobre o colchão no quarto em que Mademoiselle L'Espanaye fora encontrada. O cadáver da jovem senhora apresentava vários hematomas e escoriações. O fato de ter sido empurrado chaminé acima seria causa suficiente dessa aparência. A garganta estava bastante esfolada, havia vários arranhões profundos logo abaixo do queixo, assim como uma série de manchas arroxeadas que evidentemente foram causadas pela pressão dos dedos. O rosto estava pavorosamente pálido e os olhos saltavam das órbitas. A língua tinha sido parcialmente mordida. Notou-se um grande hematoma sobre o estômago, produzido, ao que tudo indicava, pela pressão de um joelho. Na opinião do Sr. Dumas, Mademoiselle L'Espanaye tinha sido estrangulada até a morte por uma pessoa ou por pessoas desconhecidas. O cadáver da mãe estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna e do braço direito apresentavam fraturas maiores ou menores. A tíbia esquerda, bem como todas as costelas do lado esquerdo, tinham se quebrado em mais de um lugar. O corpo inteiro estava assustadoramente machucado e pálido. Não era possível dizer como os ferimentos tinham sido infligidos. Um bastão pesado de madeira ou uma barra de ferro, uma cadeira talvez. Qualquer arma grande, pesada e contundente poderia ter produzido aqueles resultados, se empunhada por um homem de grande força física. Mulher nenhuma poderia ter desferido aqueles golpes com qualquer arma. A cabeça da falecida, quando essa foi examinada pela testemunha, estava inteiramente separada do corpo e também bastante despedaçada. A garganta fora evidentemente cortada com algum instrumento muito afiado, provavelmente uma navalha. Alexandre Etienne, cirurgião, foi chamado juntamente com o Dr. Dumas para examinar os corpos. Confirmou o testemunho e as opiniões do Sr. Dumas. Nada mais de importância foi descoberto, embora várias outras pessoas tenham sido interrogadas. Um assassinato tão misterioso e tão enigmático em todos os seus detalhes nunca antes foi cometido em Paris. Se é que realmente houve um assassinato. A polícia está perplexa, coisa pouco comum em casos dessa natureza. Não existe de qualquer forma a menor sombra de uma pista. A edição vespertina do jornal declarava que um grande tumulto ainda reinava no Quartier Saint-Roch, que os aposentos da casa tinham sido examinados mais de uma vez e que as testemunhas deram novos testemunhos, tudo sem o menor resultado. Um pós-escrito, entretanto, noticiava que Adolphe Le Bon tinha sido preso e encarcerado, embora nada parecesse incriminá-lo, além dos fatos que já foram detalhados. Dupin pareceu-me singularmente interessado no progresso do caso, pelo menos assim me pareceu, a julgar por sua atitude, porque ele não fez um único comentário. Somente depois que a prisão de Le Bon foi anunciada, ele pediu a minha opinião sobre os assassinatos. Pude tão somente concordar com todos os moradores de Paris ao considerá-los um mistério insolúvel. Não via meios que pudessem levar à identificação do assassino. Não podemos chegar a uma conclusão, disse Dupin, a partir de uma investigação tão superficial. A polícia parisiense, que é tão elogiada por sua perspicácia, é esperta, mas nada mais. Não existe método em seus procedimentos, além do método que é sugerido pelo momento. Apresentam uma série de medidas, mas não é raro que sejam tão mal adaptadas ao objetivo proposto, que nos trazem a mente Monsieur Jourdain, que pedia seu robe de chambre pour me entendre la musique. Os resultados obtidos por eles são quase sempre surpreendentes, mas a maior parte são obtidos por simples diligência e atividade. Quanto estas qualidades faltam se os esquemas falham. Vido Seque, por exemplo, era um bom adivinhador e um homem perseverante. Porém, como seu pensamento carecia de educação, ele pecava continuamente pela própria intensidade de suas investigações. Prejudicava sua visão por segurar os objetos perto demais,
É possível que visse um ou dois pontos com clareza extraordinária, mas ao fazê-lo, ele necessariamente perdia a visão do conjunto. Assim, existe o problema do excesso de profundidade. A verdade nem sempre está no fundo de um poço. Na verdade, no que se diz respeito aos conhecimentos mais importantes, creio que esteja sempre na superfície. A profundidade está nos vales em que a buscamos, e não no topo das montanhas onde é encontrada. Os modos e as fontes desse tipo de erro são bem exemplificados pela contemplação dos corpos celestiais. Olhar para uma estrela de relance, observá-la pelo canto dos olhos, voltando para ela a parte lateral da retina, mais suscetível às fracas impressões da luz que a parte interior. Significa contemplá-la com clareza. É obter a melhor apreciação de seu brilho. Um brilho que vai se enfraquecendo na proporção em que voltamos a visão diretamente para ela. Nesse último caso, um número maior de raios incide no olho. Porém, no primeiro, existe uma capacidade de percepção mais apurada. Com o excesso de profundidade, enfraquecemos o pensamento e o deixamos perturbado. E é possível até mesmo fazer com que a própria Vênus desapareça do firmamento se a observarmos de uma forma muito demorada, muito concentrada ou muito direta. Quanto a esses assassinatos, vamos nós mesmos fazer algumas verificações antes de formarmos nossa opinião a respeito deles. Um inquérito nos trará algum divertimento. Achei esquisito o uso do termo de maneira como foi utilizado, mas eu não disse nada. E além do mais, Le Bon uma vez me fez um favor, pelo qual sou grato. Vamos visitar os aposentos e vê-los com nossos próprios olhos. Conheço G, o chefe de polícia. Não terei dificuldade em obter a permissão necessária. A permissão foi obtida e fomos imediatamente para a rua Morgue. Uma dessas vielas miseráveis que ficam entre a rua Richelieu e a rua Saint-Roch. Já era fim de tarde quando chegamos lá, uma vez que esse quarteirão fica a uma boa distância daquele onde residíamos. Logo encontramos a casa, pois havia ainda muitas pessoas do outro lado da calçada olhando para as janelas fechadas com uma curiosidade sem objetivo. Era uma casa parisiense comum, com uma entrada principal. Em um dos lados havia uma guarita envidraçada com uma janela corrediça que parecia ser um loja de concierge. Antes de entrarmos na casa, andamos pela rua, dobramos a esquina em um beco e então dobramos outra esquina. Chegamos à parte de trás da casa e enquanto isso Dupin examinava toda a vizinhança e também a casa, com uma atenção minuciosa que se parecia despropositada. Refizemos nossos passos e chegamos de novo à frente da residência. Tocamos a campainha e depois de apresentar nossos credenciais, fomos admitidos pelos agentes que estavam de serviço. Subimos as escadas até o aposento onde o corpo de Mademoiselle L'Espanaye tinha sido encontrado, e onde os corpos das duas falecidas ainda estavam. Como era de se esperar, o quarto continuava revirado. Não pude ver nada além do que já tinha sido relatado na Gazette des Tribunaux. Dupin examinava tudo, inclusive o corpo das vítimas. Passamos então aos outros quartos e depois fomos até o pátio. Um gendarme nos acompanhava por toda parte. O exame nos ocupou até a noite, quando decidimos partir. No caminho da casa, meu companheiro entrou por um momento no escritório de um dos jornais diários. Já comentei que as extravagâncias de meu amigo são muitas, e que Le Menegas, acho que é assim que fala, significa eu cedia aos sentimentos dele. Para essa frase não há equivalente em inglês. Por uma dessas excentricidades, recusou-se a fazer qualquer comentário sobre o assunto do assassinato até quase meio-dia do dia seguinte. Então ele me perguntou, de súbito, se eu havia observado qualquer coisa peculiar no local da atrocidade. Havia alguma coisa no modo como enfatizou a palavra peculiar que me fez estremecer sem que eu soubesse o motivo. Não, nada peculiar, eu disse. Pelo menos nada além do que já tínhamos lido nos jornais. Temo que a Gazette, respondeu, não tenha penetrado no horror incomum da coisa. Mas descarte as opiniões inúteis desse jornal. Parece-me que esse mistério é considerado insolúvel, pela mesma razão que deveria fazer com que fosse de fácil solução. Quero dizer, pelo excesso de outré de características. A polícia está confusa pela aparente ausência de motivos, não para o assassinato em si, mas para as atrocidades cometidas.
Estão confusos também pela aparente impossibilidade de relacionar as vozes ouvidas na discussão com o fato de que ninguém foi encontrado no andar de cima, a não ser a Mademoiselle L'Espanaye, morta, de que não havia nenhuma maneira de escapar dali, sem ser notado pelo grupo que subia as escadas. A desordem bárbara do quarto, o cadáver enfiado de cabeça para baixo na chaminé, a mutilação assustadora da velha senhora, essas considerações, mais aquelas que acabei de mencionar e outras que não preciso comentar, foram suficientes para paralisar o poder de raciocínio dos policiais e confundir por completo a perspicácia de que tanto se vangloriam. Caíram no erro grosseiro, mas comum, de confundir o insólito com o obscuro. Mas é por esses desvios do plano do comum que a razão encontra-se seu caminho, caso seja possível, para a busca da verdade. Em investigações como essa, que agora estamos fazendo, não deveríamos perguntar o que aconteceu, mas o que aconteceu agora que nunca tem acontecido antes. Na verdade, a facilidade com que chegarei ou já cheguei à solução desse mistério está em proporção direta com sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia. Olhei para o meu interlocutor com um estarrecimento mudo. Estou agora esperando, ele continuou, olhando em direção à porta da nossa casa. Estou agora esperando uma pessoa que, embora talvez não tenha sido o autor dessa carnificina, deve estar envolvido de alguma forma em sua execução. É provável que seja inocente no que diz respeito à pior parte dos crimes cometidos. Espero estar certo nessa suposição, porque sobre ela construí minha expectativa de solucionar todo o quebra-cabeça. Estou agora esperando, ele continuou, olhando em direção à porta da nossa casa. Estou agora esperando uma pessoa que, embora talvez não tenha sido o autor dessa carnificina, deve estar envolvido de alguma forma em sua execução. É provável que seja inocente no que diz respeito à pior parte dos crimes cometidos. Espero estar certo nessa suposição, porque sobre ela construir minha expectativa de solucionar todo o quebra-cabeça. Espero a chegada desse homem aqui, nesta sala, a qualquer momento. É verdade, ele pode não vir, mas é provável que venha. Se ele vier, será necessário detê-lo. Aqui estão as pistolas, e nós dois sabemos como usá-las quando a ocasião exige que as usemos. Peguei as pistolas, sem saber ao certo o que fazia e sem acreditar no que acabara de ouvir, enquanto Dupin continuava a falar como se estivesse falando sozinho. Já comentei sobre como ele adotava um ar distante nesses momentos. O discurso dele era dirigido a mim, mas a voz, embora não fosse alta, tinha aquela entonação de que normalmente se emprega quando se fala com alguém que está a uma grande distância. Os olhos, sem nenhuma expressão, estavam fixos na parede. Que as vozes ouvidas na discussão, ele disse, pelo grupo que subia as escadas, não eram as vozes das mulheres, ficou completamente provado pelas evidências. E isso nos livra de toda dúvida sobre a possibilidade de que a velha tenha primeiro assassinado a filha e depois cometido suicídio. Falo sobre isso apenas por uma questão de método, porque a força de Madame L'Espanaye não teria sido suficiente para a tarefa de enfiar o cadáver da filha chaminé acima. Da forma como foi encontrado e a natureza das feridas em seu corpo exclui inteiramente a ideia de suicídio. O assassinato, então, cometido por terceiros, e as vozes dessas pessoas foram aquelas ouvidas na discussão. Permita-me agora trazer a sua atenção, não sobre as declarações a respeito das vozes, mas em relação ao que existe de peculiar nesses testemunhos. Você observou alguma coisa peculiar nessas declarações? Notei que, embora todas as testemunhas tenham concordado na suposição de que a voz rouca era de um francês, houve muitas divergências com relação à voz estridente, ou, como uma das testemunhas a descreveu, a voz áspera. Essa é a evidência propriamente dita, disse Dupin, mas não a peculiaridade da evidência. Você não observou nada diferente? Ainda assim, havia algo a ser observado. As testemunhas, como você pode notar, concordam sobre a voz rouca. Elas foram unânimes nesse ponto. Mas em relação à voz estridente, a peculiaridade não está no fato de que as testemunhas discordaram,
mas de que um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês tentaram descrevê-la, e cada um dizendo ser a voz de um estrangeiro. Cada um deles tem certeza de que não era a voz de um compatriota. Cada um deles a compara. Não a voz de um indivíduo de sua nação cujo idioma lhe seja familiar, mas o contrário. O francês supõe que a voz seja de um espanhol, e que poderia ser distinguido apenas algumas palavras se fosse familiarizado com a língua espanhola. O holandês sustenta que a voz era de um francês, mas vimos que, por não entender francês, essa testemunha foi ouvida com a ajuda de um intérprete. O inglês pensa que a voz era de um alemão, mas não compreende alemão. O espanhol está certo de que a voz era de um inglês, mas julga pela entonação, já que não tem conhecimento algum sobre a língua inglesa. O italiano acredita que a voz era de um russo, mas nunca conversou com um russo. Além disso, o segundo francês diverge do primeiro, e é taxativo dizer que a voz era de um italiano, mas não conhecendo essa língua, assim como o espanhol. Convenceu-se pela entonação. Então veja que estranha e incomum deve ter sido, na verdade, aquela voz para dar ensejo a testemunhos como esse, em cujos tons nem mesmo os cidadãos das 5 grandes divisões da Europa conseguiriam reconhecer nada de familiar. Você dirá que pode ter sido a voz de um asiático ou de um africano. Nem asiáticos nem africanos abundam em Paris, mas, sem considerar a inferência, apenas chamarei sua atenção agora para 3 pontos. A voz é descrita por uma das testemunhas como mais repulsiva que estridente. É caracterizada por 2 outras como tendo rápida e entrecortada. Palavra alguma, ou som algum assemelhado à palavra, foram mencionados por qualquer testemunha como distinguíveis. Não sei, prosseguiu Dupin, qual impressão pode ter causado até agora ao seu entendimento, mas não hesito em dizer que deduções legítimas, mesmo advindas dessa parte dos testemunhos, da parte que diz respeito às vozes rouca e estridente, são, por si só, suficientes para levantar uma suspeita que deve nortear todo o progresso da investigação do mistério. Eu disse, deduções legítimas, mas o sentido que quis dar a essas palavras não está totalmente expresso. Minha intenção era insinuar que tais deduções são as únicas adequadas e que minha suspeita surge inevitavelmente a partir delas, como única conclusão. Todavia, não revelarei que suspeita é essa por enquanto. Desejo apenas que você tenha em mente o fato de que, para mim, foi imperativo o suficiente para dar uma forma definida, uma certa tendência às minhas investigações no quarto. Transportemo-nos agora em pensamento para esse quarto. O que devemos procurar em primeiro lugar? Os meios que os assassinos utilizaram para escapar. Não é exagero dizer que nenhum de nós acredita em eventos sobrenaturais. Madame e Mademoiselle Spinel não foram assassinados por espíritos. Os autores do feito são entes materiais e escaparam por vias materiais. Como fizeram então? Felizmente, há apenas uma maneira de se racionar sobre esse ponto, e essa maneira precisa nos conduzir a uma decisão definida. Vamos examinar um a um os possíveis meios de fuga. Está claro que os assassinos estavam no quarto onde Mademoiselle L'Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no quarto adjacente, quando o grupo subiu as escadas. Portanto, é apenas nesses 2 apartamentos que precisamos procurar indícios. A polícia analisou o chão, o teto e a alvenaria das paredes de todas as direções. Nenhum detalhe oculto poderia ter escapado à sua vigilância. Mas não confiando nos olhos deles, examinei com os meus. Não havia de fato nenhum detalhe oculto. As 2 portas dos quartos que dão acesso ao corredor estavam firmemente trancadas com as chaves na fechadura. Vamos agora às chaminés. Embora de largura normal, até uns 3 ou 4 metros acima da lareira, o duto por toda a sua extensão não admite sequer o corpo de um gato grande, sendo absoluta a impossibilidade de fuga por elas, pelo que já foi relatado. Restam-nos então as janelas. Por aquelas do quarto da frente ninguém poderia ter escapado sem ser notado pela multidão que estava na rua. Os assassinos devem ter passado, portanto, pelas janelas do quarto dos fundos. Assim, trazidos a essa conclusão de forma tão inequívoca como fomos, não é nosso papel como pensadores
rejeitá-la por conta de aparentes impossibilidades. Só nos resta provar que essas aparentes impossibilidades não são, na realidade, tão impossíveis assim. Há 2 janelas no quarto. Uma delas está desobstruída pelos imóveis e é totalmente visível. A parte de baixo da outra fica escondida pela cabeceira da cama pesada que está colocada bem próxima a essa janela. A primeira foi encontrada firmemente travada por dentro. Ela resistiu à força extrema empregada por aqueles que tentaram levantá-la. Havia um grande furo no batente feito com uma verruma do lado esquerdo. E um prego bem avantajado foi encontrado encravado ali, quase até a altura da cabeça. Ao examinar a outra janela, constatou-se a existência de um prego similar, encravado da mesma forma. E a vigorosa tentativa de levantar essa folha também falhou. Naquele momento, a polícia ficou inteiramente convencida de que a fuga não tinha se dado por essas vias. E, portanto, pensou-se em ser desnecessário retirar os pregos e abrir as janelas. Minha investigação particular foi, de certa forma, mais específica, e assim foi pelo motivo que acabei de dizer, porque era ali, eu sabia, onde era preciso provar o que aparentava ser uma impossibilidade, não era na realidade. Prossegui pensando dessa forma, a posteriori. Os assassinos escaparam sim por uma dessas janelas. Assim sendo, eles não poderiam ter travado novamente as janelas por dentro como foram encontradas. Consideração que, por óbvia que era, pois vinha a investigação da polícia nesse aposento. No entanto, as janelas foram travadas. Elas devem, portanto, ter a capacidade de se travarem sozinhas. Não havia como chegar dessa conclusão. Andei até o batente desobstruído, retirei o prego com alguma dificuldade e tentei levantar a folha. Ela resistiu a todos os meus esforços, como eu já havia previsto. Deve haver, eu sabia agora, uma mola oculta, e a confirmação dessa ideia convenceu-me de que, ao menos, minhas premissas estavam corretas, por mais misteriosas que ainda parecessem as circunstâncias que envolviam os pregos. Uma procura cuidadosa logo trouxe à luz a mola escondida. Pressionei-a, satisfeito com a descoberta, e obstive-me de abrir a janela. Eu coloquei o prego e observei com atenção. O indivíduo, ao passar por essa janela, poderia tê-la fechado novamente e a mola a teria travado. Contudo, o prego não poderia ter sido recolocado. A conclusão era simples e novamente reduziu o campo das minhas investigações. Os assassinos devem ter escapado por outra janela. Supondo então que as molas das 2 janelas fossem iguais, como era provável, devia haver alguma diferença entre os pregos, ou pelo menos entre as formas como foram fixados. Colocando-me sobre o estrado da cama, examinei minuciosamente o segundo batente, que ficava atrás da cabeceira. Ao deslizar a mão por trás da estrutura, descobri e pressionei a mola, que era, como já suspeitava, idêntica à sua vizinha. E então observei o prego. Era tão forte quanto o outro, e aparentemente estava fixado da mesma forma, cravado até quase à altura da cabeça. Você dirá que fiquei confuso, mas, se pensa assim, não compreendeu bem a natureza das induções. Para usar uma frase esportiva, até ali eu não havia cometido falta. O faro que não havia sido perdido nem mesmo por um instante. Não havia defeito em nenhum elo da corrente. Eu havia rastreado o segredo até seu resultado final, e esse resultado era o prego. Ele tinha, eu diria, em todos os aspectos, a mesma aparência de seu companheiro da outra janela. Mas esse fato era uma absoluta nulidade, por mais conclusivo que parecesse ser. Quando comparado à consideração de que ali estava, naquele ponto, terminava a pista. Deve haver algo de errado com o prego, pensei com meus botões. Toquei-o e a cabeça, com cerca de 1/4 de polegada do corpo, soltou-se em meus dedos. O restante do corpo ficou no furo de verruma, onde fora partido. A fratura era antiga, as bordas estavam incrustadas com a ferrugem e aparentemente tinha sido provocada por uma martelada, que afundou uma parte da cabeça do prego na madeira da janela. Recoloquei com cuidado essa parte da cabeça no lugar de onde havia retirado, e a semelhança com o prego perfeito era completa. A fissura ficou invisível. Pressionei a mola e delicadamente levantei a folha por alguns centímetros. A cabeça veio junto com ela, permanecendo firme em seu apoio.
Fechei a janela e o prego deu, mais uma vez, a impressão de estar perfeito. Até aí o enigma estava decifrado. O assassino tinha escapado pela janela que ficava atrás da cabeceira da cama, caindo por si só após a fuga, ou talvez fechada propositalmente. A janela foi travada pela mola e foi justamente a resistência oferecida pela mola que confundiu a polícia, levando-se a atribuir a resistência ao prego. E assim, investigações adicionais foram consideradas desnecessárias. A questão seguinte consistia em saber de que modo o assassino conseguira descer. Sobre esse ponto, dei-me por satisfeito com nossa caminhada ao redor da residência. A pouco mais de 1,5 metro do batente em questão, ergue-se um para-raios. De sua haste teria sido impossível alguém alcançar a janela, quanto mais conseguir entrar por ela. Observei, entretanto, que as folhas das janelas do quarto andar são de um tipo peculiar que os carpinteiros parisienses chamam de ferrades, um tipo raramente utilizado hoje em dia, mas visto frequentemente em antigas mansões de Lyons e Bordeaux. Elas têm o formato de uma porta comum, uma porta simples, não de duas bandeiras, exceto que a metade inferior é entalhada ou trabalhada com treliças vazadas, proporcionando assim um excelente apoio para as mãos. No caso em questão, tais folhas têm quase 1 metro de largura. Quando as vimos na parte de trás da casa, ambas estavam abertas até quase pela metade. Quer dizer, elas formavam ângulos retos sobre a parede. É provável que os policiais, assim como eu, tenham examinado a parte de trás da habitação, mas se o fizeram, quando olharam as ferrades na linha de sua largura, algo que devem ter feito, não notaram a grande extensão dessa largura, ou então, no conjunto de todos os eventos, não levaram tal extensão em consideração. Na verdade, uma vez satisfeitos com a constatação de que fuga alguma poderia ter ocorrido por aquele aposento, entregaram-se ali a um exame bastante superficial. Contudo, ficou claro para mim que a folha da janela que ficava na cabeceira da cama, se aberta completamente, rente à parede, ficaria a uma distância de não mais do que 60 centímetros do para-raios. Também ficou evidente que, empregado a um nível incomum de presteza e coragem, uma invasão por essa janela, a partir do para-raios, pode ter sido levada a efeito. Esticando-se a uma distância de 60 centímetros, supomos agora a folha completamente aberta. Um assaltante pode ter se agarrado com firmeza à parte com treliças, e depois soltando-se do para-raios, apoiando com firmeza os pés contra a parede e dando um salto audacioso sobre ela em seguida. Ele pode ter balançado com a folha de modo a fechá-la, e se imaginarmos que a janela estava aberta nesse momento, pode até mesmo ter balançado o corpo para dentro do quarto. Quero que você tenha particularmente em mente que falei em um nível bastante incomum do esforço como requisito para o sucesso desse feito tão arriscado e difícil. Minha intenção é mostrar a você, primeiramente, que essa ação poderia ter sido de fato realizada, mas em segundo lugar, e principalmente, desejo chamar a atenção do seu entendimento para o caráter bastante extraordinário, quase sobrenatural, dessa agilidade que pode ter conseguido realizar tal proeza. Sem dúvida, você dirá, utilizando o linguajar da lei, que finge elucidar no meu caso, eu deveria dar menos valor a tal questão, em vez de insistir numa completa apreciação de todo o esforço requerido nessa situação. Pode ser que seja a prática legal, mas não é desse modo que procede a razão. Meu objetivo último é apenas a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a justapor o esforço bastante incomum do qual acabei de lhe falar. Com aquela voz estridente ou repulsiva, muito peculiar e irregular, acerca da qual não se conseguiu ao menos 2 pessoas que concordassem sobre a nacionalidade e em cuja entonação não se detectou nenhuma silabação. Ao ouvir essas palavras, uma ideia vaga e inacabada do que Dupin queria dizer ocorreu-me à mente. Eu poderia estar à beira da compreensão, sem forças para alcançá-la, do mesmo modo que, vez por outra, nos encontramos na eminência da lembrança, sem conseguirmos, no entanto, trazer o dado à lembrança. Meu amigo prosseguiu com seu discurso. Você verá, disse ele, que desloquei a pergunta sobre o meio da fuga para o de acesso. Foi meu intento sugerir a ideia de que ambos se deram da mesma maneira, pelo mesmo lugar. Voltemos agora para o interior do quarto, inspecionemos o que se apresenta ali.
Foi dito que as gavetas da escrivaninha haviam sido saqueadas, embora ainda restavam diversos itens de vestuário dentro delas. A conclusão aqui é absurda. Trata-se de uma mera conjuntura, bastante ingênua, e nada mais. Como podemos saber se os itens encontrados nas gavetas não eram tudo que as gavetas originalmente já guardavam? Madame L'Espanaye e a filha levavam uma vida extremamente reservada, não recebiam visitas, raramente saíam e necessitavam muito pouco de um grande número de vestimentas. As roupas encontradas eram no mínimo de qualidade tão boa quanto quaisquer outras que as mulheres pudessem ter. Se o ladrão tivesse levado alguma, por que não levaria as melhores? Por que não levou todas? Em uma palavra, por que não abandonou 4.000 francos em ouro para levar uma trouxa de roupas? O ouro foi abandonado. Quase toda a soma mencionada por Monsieur Mignard, o banqueiro, foi encontrada no chão em sacolas. Assim, quero que você descarte de seus pensamentos a ideia precipitada dos policiais para a motivação dos assassinatos, engendrada em suas mentes por aquela parte dos depoimentos que se refere ao dinheiro entregue na porta da casa. Coincidências 10 vezes mais incríveis do que essa, a entrega de dinheiro e o assassinato cometido 3 dias após a vítima tê-lo recebido. Acontecem com todos nós a cada hora de nossas vidas, sem que atraiam atenção sequer momentânea. Coincidências são, em geral, o grande obstáculo do caminho deste grupo de pensadores que foram educados no mais completo desconhecimento da teoria das probabilidades. Teoria a qual os mais gloriosos objetos da pesquisa humana devem os mais gloriosos esclarecimentos. No caso em questão, tivesse o ouro desaparecido, o fato de ter sido entregue 3 dias antes teria constituído algo mais do que uma simples coincidência. Seria fato corroborante da ideia da motivação. Mas, sob as reais circunstâncias do caso, se formos supor que o ouro seja a motivação de toda essa barbárie, devemos considerar também que o autor é um idiota tão vacilante que foi capaz de abandonar juntos o ouro e a motivação. Conservando agora em mente os pontos para os quais chamei sua atenção, a voz peculiar, a agilidade em comum e a surpreendente ausência de motivação num assassinato tão atroz como esse, atentemos à carnificina propriamente dita. Temos uma mulher estrangulada até a morte com as mãos, empurrada a chaminé acima, de cabeça para baixo. Assassinos comuns jamais empregam métodos como esse. Muito menos fazem tal coisa com o corpo da vítima. Pela forma como o cadáver foi empurrado chaminé acima, você tem que admitir que há algo de excessivamente outré, algo totalmente incompatível com essas noções comuns de conduta humana, mesmo supondo que seus autores sejam os mais degenerados dos seres humanos. Pense também em como deve ter sido enorme a força que conseguiu empurrar o corpo para cima numa abertura tão estreita, de um modo tão poderoso que o esforço conjunto de diversas pessoas, como se viu, quase não bastou para tirá-lo dali. Atente agora para outros indícios de emprego de um esforço ainda admirável. Defronte à lareira, havia mechas grossas, muito grossas, de cabelos grisalhos. Essas tinham sido arrancadas pela raiz. Você deve fazer ideia da enorme força necessária para se arrancar da cabeça 20 ou 30 fios de cabelo, que seja. Assim como eu, você viu os cachos de cabelo em questão, as raízes que visão hedionda exigiam fragmentos da carne do couro cabeludo com sangue coagulado, sinal incontestável da força prodigiosa empreendida para desenraizar talvez 500.000 de fios de cabelo de uma só vez. O pescoço da anciã não estava apenas cortado, mas a cabeça encontrava-se completamente separada do corpo. O instrumento utilizado foi uma simples navalha. Quero que você observe também a ferocidade brutal desses atos. Sobre as contusões no corpo de Madame L'Espanaye, não me manifesto. Monsieur Dumas e seu valoroso assistente, Monsieur Etienne, declararam que tais contusões foram infligidas por algum instrumento rombudo, e até aí esses senhores estão certos. Está claro que esse instrumento obtuso foi o piso de pedra do jardim, sobre o qual a vítima caiu daquela janela que fica acima da cama. Tal ideia, por mais simples que possa parecer agora, escapou à polícia pela mesma razão que talvez escapou a ela a extensa largura das folhas da janela, porque pela disposição dos pregos suas percepções ficaram hermeticamente fechadas a qualquer possibilidade de que as janelas tivessem sido abertas.
Se agora, além de todas essas coisas, você refletir adequadamente sobre a estranha desordem no quarto, já teremos ido longe o suficiente para conseguir combinar as ideias da espantosa agilidade. Da força sobre-humana, da ferocidade brutal, da carnificina sem motivo, uma grotesquier cujo horror é absolutamente alheio ao humano, e da voz que tinha sotaque estrangeiro aos ouvidos de homens de várias nacionalidades, desprovida de qualquer silabação distinta ou inteligível. O que sucedeu afinal? Que impressão causei em sua imaginação? No momento em que Tupã me fez essa pergunta, senti um formigamento no corpo. Um louco, disse eu, cometeu esse ato. Um louco desvairado, fugitivo de uma maison de santé dos arredores. Em alguns aspectos, respondeu, sua ideia não é irrelevante, mas as vozes dos loucos, mesmo no paroxismo muito descontrolado, jamais se comparam a essa voz peculiar que foi ouvida nas escadas. Loucos têm alguma nacionalidade e sua língua, por mais incoerentes que sejam suas palavras, sempre guarda a coerência da silabação. Além do mais, os cabelos de um louco não se parecem nada com isso que tenho em minha mão. Soltei um pequeno tufo dos dedos rigidamente fechados de Madame L'Espagnole. Diga-me o que acha disso. Dupin, disse eu, muito agitado. Esse cabelo é a coisa mais incomum. Isso não é cabelo humano. Não afirmei que fosse, disse ele. Mas antes de decidirmos esse ponto, quero que me dê uma olhada no pequeno esboço que rabisquei sobre esse papel. É uma reprodução do que foi escrito em uma parte dos depoimentos como negros hematomas e marcas profundas de unha na garganta de Mademoiselle L'Espagnole. E em outra, pelos Messieurs Dumas e Etienne, com uma série de manchas arroxeadas, evidentemente marcas de dedos. Você perceberá, prosseguiu meu amigo, abrindo o papel sobre a mesa diante de nós, que o desenho dá uma ideia de apreensão firme e fixa. Não há sinal aparente de dedos escorregando. Cada dedo se manteve, possivelmente até a morte da vítima, e terrivelmente agarrado ao ponto original. Experimente agora colocar todos os seus dedos ao mesmo tempo nas respectivas marcas, tal como vê. Fiz a tentativa em vão. Possivelmente não estamos dando a essa questão um julgamento justo, disse. O papel está aberto sobre uma superfície plana, mas a garganta humana é cilíndrica. Eis aqui uma tora de lenha, cuja circunferência é aproximadamente a de uma garganta. Enrole o desenho em torno dela e tente a experiência mais uma vez. Fiz como fui instruído, mas a dificuldade ficou ainda mais óbvia do que antes. Isso, disse eu, não é marca de nenhuma mão humana. Leia agora, replicou Dupin, essa passagem de Cuvier. Era um relato com minúcias anatômicas e descrições gerais a respeito do grande orangotango marrom avermelhado das ilhas indonésias. A estatura gigantesca e a força e a agilidade prodigiosas, a ferocidade selvagem e as proporções imitativas desses mamíferos são suficientemente bem conhecidas de todos. Compreendi plenamente e na forma a hora dos horrores dos assassinatos. A descrição dos dedos, disse eu, ao terminar de ler, está exatamente de acordo com o desenho. Percebo que nenhum outro animal, além de um orangotango da espécie aqui mencionada, poderia ter deixado marcas como as que você rabiscou. Esse tubo de pelo marrom avermelhado também é idêntico em caráter ao da fera de Cuvier. Mas não consigo conceber de modo algum os detalhes desse pavoroso mistério. Além do mais, foram duas as vozes ouvidas em intercalação, e uma era inquestionavelmente a de um francês. É verdade. E você há de lembrar-me de uma expressão atribuída, quase que de forma unânime, pelos depoimentos a essa voz. A expressão mon Dieu. Isso, nas circunstâncias, foi legitimamente caracterizado por uma das testemunhas, Montaigne, o confeiteiro, como uma exclamação de reprovação ou protesto. Sobre essas duas palavras, portanto, ergui minhas principais esperanças de solucionar plenamente o enigma. Um francês tinha conhecimento do crime, é possível, na verdade mais do que provável, que seja inocente de qualquer participação nos sangrentos acontecimentos que ali tiveram lugar. O orangotango talvez tenha lhe escapado. Pode ter acontecido de tê-lo seguido até o aposento. Porém, sob as perturbadoras circunstâncias que se sucederam, talvez nunca o tenha recapturado. O animal continua solto. Não vou prosseguir nessas conjecturas, pois não é correto considerá-las como mais do que isso.
uma vez que os contornos da análise sobre os quais estão fundamentadas não exibem profundidade suficiente para serem apreciadas por meu próprio intelecto, e também porque eu não conseguiria torná-las inteligíveis à compreensão dos outros. Vamos chamá-las, portanto, de conjunturas e nos referiremos a elas como tal. Se o francês em questão é de fato, como suponho, inocente dessas atrocidades, este anúncio que deixei ontem à noite, quando voltávamos para casa, na redação do Le Monde, um jornal voltado a assuntos mercantis e muito procurado pelos marinheiros, o trará até a nossa residência. Estendeu-me um papel, onde eu li o seguinte: capturado no Bois de Boulogne, no início da madrugada do dia do corrente mês, a madrugada dos assassinatos, um enorme orangotango marrom avermelhado, da espécie de orangotango de Bornéu. O dono, que constatou-se ser um marinheiro pertencente a uma embarcação maltesa, pode reaver o animal identificando-se de forma satisfatória e pagando algumas despesas devidas à sua captura e guarda. Comparecer ao número... E aí lá o endereço, tá? Como foi possível, perguntei, saber que o homem é um marinheiro que pertence a uma embarcação maltesa? Na verdade, eu não sei, disse Dupin. Não tenho certeza disso. Aqui está, porém, um pequeno pedaço de fita que, pela forma e pelo aspecto encardido, foi evidentemente utilizada para amarrar o cabelo numa daquelas longas tranças que os marinheiros tanto gostam. Além do mais, esse nó é um daqueles que poucos, além dos marinheiros, conseguem dar, e é peculiar aos malteses. Encontrei a fita ao pé da haste do para-raios. Não poderia ter pertencido a nenhuma das vítimas. Bem, e se ao final minha dedução, a partir dessa fita, de que o francês era um marinheiro pertencente a uma embarcação maltesa estiver errada, ainda assim nenhum mal causei dizendo o que disse no anúncio. Se eu estiver errado, o sujeito irá meramente supor que me deixei iludir por alguma circunstância sobre a qual não se dará o trabalho de indagar. Mas, se estiver correto, um grande objetivo terá sido conquistado. Presente, ainda que inocente, no assassinado, o francês naturalmente hesitará em responder ao anúncio, em reclamar o orangotango. Ele, então, vai raciocinar. Sou inocente, sou pobre, meu orangotango vale muito. Para alguém, em minhas condições, vale uma verdadeira fortuna. Por que deveria perdê-lo por conta de inúteis receios de perigo? Ei-lo aqui ao meu alcance. Foi encontrado no Bois de Boulogne, a uma enorme distância da cena da carnificina. Como poderão suspeitar que uma fera bruta possa ter cometido aqueles atos? A polícia está às escuras, fracassaram em encontrar a mais ínfima das pistas, mas mesmo que conseguissem seguir o rastro do animal, era impossível provar que presenciei o crime ou imputar a mim a culpa por causa desse presença. E além do mais, já se sabe da minha pessoa. O anunciante se refere a mim como dono da criatura. Não tenho certeza sobre até onde vão as informações. Se eu não reclamar uma propriedade de tão grande valor, da qual já se sabe que sou dono, corro o risco de levantar suspeitas, ao menos sobre o animal. Não é prudente de minha parte atrair atenção para mim ou para a fera. Vou atender ao anúncio, recuperar o orangotango e mantê-lo preso até o assunto ter esfriado. Nesse momento ouvimos passos nas escadas. Fique preparado, disse Dupin, com suas pistolas, mas não as utilize e nem as mostre até que eu dê um sinal. A porta da entrada da casa tinha sido deixada aberta e o visitante tinha entrado, sem tocar a campainha, e já avançava pelos degraus da escada. Em dado momento, porém, pareceu hesitar. Pouco depois, nós os ouvimos descer. Dupin já se dirigia rapidamente à porta quando novamente o ouvimos subir. Ele não deu meia volta uma segunda vez, mas avançou com determinação e bateu na porta do nosso gabinete. Entre, disse Dupin, com um tom alegre e cordial. Um homem entrou. Era um marinheiro, evidentemente. Um sujeito alto, corpulento e musculoso, com uma certa expressão de valentia no semblante, não de todo desinteressante. Tinha o rosto bastante queimado de sol, com mais da metade escondido por suíças e um volumoso bigode.
Tinha com ele um enorme bastão de carvalho, mas parecia, de resto, desarmado. Fez uma reverência desajeitada e nos disse boa tarde, com um sotaque francês que, embora lembrasse um pouco o sotaque de Neuchâtel, ainda assim era suficiente para indicar a origem parisiense. Sente-se, meu amigo, disse Tupã. Presumo que esteja aqui por causa do orangotango. Devo confessar que quase o invejo por ser dono dele, um animal incrivelmente belo e, sem dúvida, muito valioso. Que idade presume que tenha? O marinhoso deu um longo suspiro com o ar de quem estava aliviado de algum fardo intolerável e então respondeu em tom confiante. Não tenho como dizer, mas não deve ter mais de 4 ou 5 anos de idade. Estão com ele aqui? Ah, não. Não dispomos de espaço adequado para mantê-lo aqui. Ele está em um estábulo de aluguel na rue du Bon, aqui perto. Você pode buscá-lo pela manhã. É claro que está preparado para identificar sua propriedade? Certamente que estou, senhor. Lamentarei entregá-lo, disse Dupin. Não é minha intenção que tenha tido todo esse trabalho por nada, senhor, disse o homem. Não poderia esperar tal coisa. Estou inteiramente disposto a pagar uma recompensa por ter encontrado o animal. Quero dizer, qualquer coisa dentro do razoável. Bem, respondeu o amigo. Isso tudo é muito justo, com certeza. Deixe-me pensar. O que devo pedir? Já lhe digo. Minha recompensa será o seguinte. Quero que me forneça todas as informações em seu poder a respeito dos assassinatos da Rua Morgue. Dupin disse essas últimas palavras em um tom muito baixo e com muita tranquilidade. Com a mesma tranquilidade com que também andou em direção à porta, trancou-a e enfiou a chave no bolso. Depois puxou a pistola do pestilho e a pousou, sem a mínima agitação, sobre a mesa. O rosto do marinheiro ficou vermelho, como se lutasse para não sufocar. Levantou-se de repente e agarrou seu bastão, mas no momento seguinte desabou de volta em sua cadeira, tremendo violentamente e com o semblante da própria morte. Não disse uma palavra. Compadeci-me dele, no fundo do meu coração. Meu amigo, disse Dupin em seu tom bondoso, você está se alarmando desnecessariamente. De fato está. Não pretendemos lhe causar mal algum. Dou minha palavra de cavalheiro e de francês de que não temos a menor intenção de prejudicá-lo. Sei perfeitamente bem que é inocente das atrocidades da Rua Morgue. Entretanto, de nada adianta negar que está, em certa medida, envolvido nos assassinatos. Pelo que já afirmei, você já deve ter notado que dispus de meios para me informar sobre seu caso, meios que você jamais poderia ter imaginado. E nesse contexto, a situação que se apresenta é a seguinte. O senhor não fez nada que pudesse ter sido evitado. Nada, de certo, que o torne culpável. Não é sequer culpado de roubo, quando poderia ter roubado impunemente. Você não tem nada a esconder, não tem motivo para isso, mas por outro lado está obrigado, segundo todos os princípios da honra, a confessar tudo o que sabe. Um homem inocente acha-se preso nesse momento, acusado de um crime cujo autor você pode apontar. O marinheiro ia recobrando presença de espírito, em grande medida conforme Dupin pronunciava essas palavras, mas a sua audácia original tinha desaparecido. Que Deus me ajude, disse ele. Após uma breve pausa, vou mesmo lhes contar tudo o que sei acerca desse caso, mas não espero que acreditem na metade do que direi. Eu seria um tolo de fato se eu esperasse, mas mesmo assim sou inocente e partirei com a minha alma limpa se morrer por causa disso. O que ele afirmou foi substancialmente o seguinte. Ele havia feito uma viagem recente ao arquipélago indiano. Um grupo do qual fazia parte desembarcou em Bornéu, avançando pelo interior da ilha, numa excursão de lazer. Ele e um companheiro haviam capturado um orangotango. Com a morte desse companheiro, ficou com a posse exclusiva do animal. Após enormes dificuldades ocasionadas pela ferocidade intratável do cativo durante a viagem de volta para casa, ele conseguiu, após um longo tempo, alojá-lo em local seguro em sua própria residência em Paris, onde, a fim de não atrair para si a desagradável curiosidade dos vizinhos, manteve-o cuidadosamente recluso até que o animal se recuperasse de um ferimento no pé, causado por uma lasca de madeira do navio. Sua intenção final era vendê-lo. Certa noite, ou melhor dizendo, na madrugada dos assassinatos, ao voltar para casa após uma farra de marinheiros
deu com a criatura ocupando o seu próprio quarto, que invadira por um closet contíguo, onde estava. Assim ele pensava, confinado em segurança. Com uma navalha na mão e devidamente ensaboado, o animal estava sentado diante do espelho, ensaiando a operação de se barbear, coisa que, sem dúvida, vira o dono realizar pelo buraco da fechadura do closet. Aterrorizado com a visão da arma tão perigosa na posse de um animal tão feroz e tão bem capacitado a usá-la, o homem, por alguns momentos, ficou perdido quanto ao que fazer. Havia se acostumado, entretanto, a acalmar a criatura, mesmo nos momentos em que se mostrava mais furiosa, com o uso de um chicote, ao qual naquele momento ele recorreu. Ao ver um instrumento, o orangotango disparou imediatamente pela porta do quarto, desceu as escadas e dali por uma janela desgraçadamente aberta ganhou a rua. O francês o seguiu em desespero, o macaco com a navalha ainda na mão. Parava de quando em quando, olhava para trás e gesticulava para o seu perseguidor, até este quase alcançá-lo. E depois disparava outra vez. A perseguição prosseguiu dessa forma por um bom tempo. As ruas estavam absolutamente tranquilas, pois já eram cerca de 3 horas da manhã. Ao passar por uma viela atrás da rua Morgue, a atenção do fugitivo foi atraída por uma luz brilhando na janela aberta do aposento de Madame L'Espanaye, no quarto andar da casa. O orangotango correu na direção do prédio. Percebeu o para-raios, trepou na haste com incrível agilidade e agarrou-se à folha da janela, que estava aberta ao máximo, rente à parede, e por seu intermédio balançou-se diretamente sobre a cabeceira da cama. A proeza toda não demorou um minuto. Com um chute do orangotango, ao entrar no quarto, a folha da janela voltou-se a abrir. Enquanto isso, o marinheiro estava no mesmo tempo satisfeito e perplexo. Naquele momento, ele foi tomado por uma grande esperança de recapturar a criatura, já que dificilmente escaparia da armadilha em que ele se metera, a não ser pego pelo para-raios, onde ainda assim poderia ser interceptado ao descer. Por outro lado, causava-lhe grande inquietação pensar no que o animal poderia fazer dentro da casa. Este último pensamento fez com que o homem retomasse um empenho na perseguição do fugitivo. Uma haste de para-raios podia ser escalada sem dificuldade, especialmente por um marinheiro. Mas quando ele chegou na altura da janela, que ficava muito longe à sua esquerda, seu avanço foi interrompido. O máximo que conseguiu foi se esticar de modo a obter alguma visão do interior do aposento. E a cena que presenciou quase o fez perder o apoio e cair, tamanho foi o seu horror. Foi nesse instante que se elevaram na noite os gritos pavorosos que tiraram o sono os moradores da rua Morgue. Madame L'Espanaye e a filha, em roupas de dormir, aparentemente estavam ocupadas na organização de alguns papéis no cofre de ferro já mencionado, que haviam puxado para o meio do quarto. O cofre estava aberto e o seu conteúdo colocado ao lado, sobre o chão. As vítimas deviam estar de costas para a janela, e pelo tempo transcorrido entre a invasão do animal e os gritos, parece provável que sua presença não tenha sido notada de imediato. A batida da janela teria naturalmente sido atribuída ao vento. Quando o marinheiro olhou para dentro do quarto, o gigantesco animal já havia agarrado Madame L'Espanaye pelos cabelos, que estavam soltos, porque ela os tinha penteado, e brandia a navalha diante do rosto da anciã, imitando os movimentos de um barbeiro. A filha jazia prostrada e imóvel, tinha desmaiado. Os gritos e a luta da velha senhora, durante os quais os cabelos lhe foram arrancados da cabeça, tiveram por efeito mudar os propósitos, provavelmente pacíficos do orangotango, num ataque de fúria. Com um golpe preciso do braço musculoso, quase separou a cabeça do corpo da vítima. A visão do sangue inflamou sua ira ao ponto do frenesi. Rangendo os dentes e com os olhos flamejando, ele pulou sobre o corpo da garota e cravou as temíveis garras em sua garganta, mantendo-o apertado até a morte. Com um olhar vago e enlouquecido, dirigiu-se nesse momento à cabeceira da cama, acima da qual conseguiu ver o rosto de seu dono, petrificado de horror. A fúria do animal, que sem dúvida trazia ainda na lembrança o temido chicote, converteu-se instantaneamente em medo. Consciente de merecia punição, pareceu-lhe conveniente ocultar seus feitos sanguinários, então saiu pulando pelo quarto numa agonia de agitação nervosa, derrubando e quebrando a mobília conforme se movimentava e arrastando o colchão para fora da cama. Por fim, agarrou primeiro o cadáver da filha e enfiou na chaminé, tal como foi encontrado, e em seguida pegou da velha senhora, que atirou na mesma hora pela janela, de cabeça.
Quando o macaco se aproximou da janela com o fardo mutilado, o marinheiro encolheu-se horrorizado no para-raios, deslizando por ele, disparou imediatamente para casa, temeroso das consequências daquela carnificina e também abandonando-o de bom grado por conta de seu terror qualquer consideração a respeito do destino do orangotangue. As palavras ouvidas pelo grupo que subia as escadas eram as exclamações de horror e medo do francês, mesclada com os grunhidos demoníacos do animal. Tenho agora muito pouco a acrescentar. O orangotango deve ter escapado do aposento pelo para-raios pouco antes do arrombamento da porta. Deve ter fechado a janela ao passar por ela, e em um momento posterior foi capturado pelo próprio dono, que obteve pelo animal uma grande quantia no Jardim Leclerc. Le Bon foi solto imediatamente assim que relatamos as circunstâncias, com algumas observações de Dupin ao Boreal, do chefe de polícia. Esse funcionário, por mais que mostrasse boa disposição em relação ao meu amigo, foi incapaz de esconder por completo sua contrariedade com o rumo que o caso tomou, e não pôde resistir ao gracejo de um ou dois comentários sarcásticos, no sentido de como seria melhor se cada um cuidasse da sua própria vida. Deixemos que fale, disse Dupin, que não julgou necessário responder. Deixemos que discurse. Isso aliviará sua consciência. Fico satisfeito por tê-lo derrotado em seus próprios domínios. Contudo, o fato de ter fracassado na solução desse mistério não é, de modo algum, algo tão surpreendente quanto ele considera, pois, na verdade, nosso amigo chefe de polícia é, de certa forma, astuto demais para ser profundo. Em sua argúcia não há qualquer stamen. Ele é todo cabeça e nenhum corpo, como as imagens da deusa Laverna. Ou, na melhor das hipóteses, todo cabeça e ombros, como um bacalhau. Mas, apesar de tudo, trata-se de um bom sujeito. Gosto dele, sobretudo por seu golpe de mestre em dizer platitudes, mediante as quais conquistou sua reputação de engenhosidade. Refiro-me ao modo que tem de ni ce qui est et dupliquer ce qui n'est pas, negar o que é e explicar o que não é, do Rousseau. Ó, e aqui a gente termina esse conto. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, é um conto mais longo aí, comparado aos que eu já li, né? E eu já tô até com de outro jeito aqui, porque o celular acabou memória, então eu pausei, eu tô gravando, né? Eu resolvi finalizar a gravação aqui desse conto pra vocês. Então nós concluímos aí a primeira semana de leitura de contos, tá bom? Desses 4 contos que eu li, qual você gostou mais? Lembrando que, né, a gente tem ali o mês todinho de leitura de contos do Allan Poe. E você pode sempre participar deixando aqui nos comentários qual que é o seu favorito, qual que você curtiu mais a leitura aí ao final da leitura dos 4 contos. E esse, por último, que foi os assassinatos da Rua Morgue, foi um conto realmente mais extenso, né? Eu vou ser bem sincera que eu achei assim, a escrita do Allan Poe, ela me fascina, porque ele tem esse toque assim, né? E ele, depois eu vou trazer um vídeo especial só falando do Allan Poe também, que eu acho bem bacana a gente conhecer um pouco mais sobre a vida do Allan Poe, né? A vida e obra dele, né? E ele foi um autor, um dos primeiros autores a viver disso. Então ele vivia disso, ele vivia das escritas dos contos dele. Então, por isso que é tão bacana. E esse conto, por ele ser mais extenso, ele, né? Não é um livro, não chega a ser, mas é um conto mais extenso comparado aos outros. Então, é um conto que requer um pouco mais de dedicação e tal, e a gente entender a mensagem que ele passou, como todos os outros contos. Eu já mencionei isso, né? Que a gente precisa estar com a cabeça aberta e dispostos a ler e entender a mensagem que ele quis passar. Então é muito bacana mesmo, gostei bastante. Então deixa aqui embaixo pra mim qual dos contos que você gostou mais. Se foi o... Se foi o Coração Delator, o Barril de Amontilado, A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, ou Os Assassinatos da Rua Morgue, tá bom? Que história doida, né, gente? Um orangotango que matou. E é complicado, como é que a polícia... Bom, mas graças ao nosso amigo aqui, né, o Dupin, ele conseguiu desvendar todo o mistério.
não é mesmo? Então, eu agradeço aí você que acompanhou a leitura dos 4 contos nesse primeiro fim de semana de outubro. No próximo fim de semana eu volto, então, com a leitura de mais 4 contos aí pra vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigado pra você que tá acompanhando o canal e até o próximo fim de semana. Tchau, tchau!